Vamos ver agora a parte de multiplexadores e demultiplexadores. Como eu falei anteriormente, a gente está vendo vários circuitos, ou seja, a gente está integrando tudo que a gente estudou, flip-flops, portas lógicas e fazendo circuitos aí funcionais que a gente precisa para montar um circuito que converse aí, que converse com o mundo exterior, que facilite aí nossos trabalhos. Primeiro, o que é um multiplexador? É um circuito combinacional composto por portas lógicas. Ele é utilizado aí principalmente para envio de informações de várias fontes através de um único meio, ou seja, um único fio. Então, de aplicações aí que a gente consegue enxergar, seria seleção de informações digitais para serem transmitidos para outro circuito, serialização de informações, ou seja, eu tenho vários bits, quero ir serializando isso em um bit só. Implementação de expressões booleanas. A gente vai passar em cada um desses aí para a gente entender melhor. Bom, um bom exemplo aí de multiplexadores, eu até peço desculpa aí pelos equipamentos. Aqui tá mostrando uma TV de tubo, é bem antiga, né? Às vezes a gente ainda tem, mas são coisas aí antigas. Tem alguns equipamentos mais antigos aqui, mas o principal, a ideia aqui, o que é? E a gente tem vários equipamentos de vídeo vindo num seletor e eu tenho a saída só uma delas. Então o meu seletor eu consigo selecionar qual dessas câmeras está sendo o sinal que vai transmitir na minha TV. Então, em caso que a gente precise aí de várias informações, vários canais, sendo que a saída é um e eu posso selecionar. Então, MUX, multiplexador, MUX é o abreviação, né? MUX é a mesma coisa que o multiplexador. Nada mais é do que uma chave seletora aí, tá? Que faz a escolha do que vai sair. Então, o multiplexador digital ou seletor de dados, ele é um circuito lógico aí que vai receber diversos sinais de entrada e vai selecionar um deles que vai sair. Então, eu vou ter uma chavinha lá que ele vai mudar de acordo com minha seleção. Então, eu tenho o envio de dados aqui de 0 até in-1. Aqui são minhas entradas de dados e tenho minha entrada de seleção, que às vezes também te chama de endereço. Também pode ser chamado de endereço, que está aqui embaixo. Então, essa minha entrada aqui de baixo, ela vai avisar qual dos endereços que eu estou saindo. Onde que essa minha chavinha tem que se conectar. Então, é isso que a seleção faz. A saída vai ser colocada na entrada de acordo com a minha seleção ali que eu tenho. Bom, então como eu falei, uma analogia com chaves de seleção. Aqui tem uma gifzinha que está mostrando isso. Eu tenho um MUX, eu tenho a chave que vai alternando, cada hora está em um, de acordo com o valor do endereço. Eu tenho a entrada de informação, aqui é um dos símbolos de MUX, né? Também tem outros. Eu tenho lá de E0 até N-1. Então, daqui são entradas de informação, entradas de dados. E eu tenho A0 até a K-1, que são as entradas de seleção, ou seja, o endereço deles. E a saída aqui vai ser uma das minhas informações. Então, o A0 até a K-1, elas que acionam a minha chave. Certo? Então, um multiplexador ele seleciona uma das N entradas e transmite em um único canal de saída. Então isso a gente denomina aí de multiplexação. Qual que é a relação de entradas e variáveis de seleção? N é o que? O número de canais de entrada. O número de variáveis de seleção a gente chama de M. Então, se eu tenho
M variáveis de seleção, quer dizer que eu consigo ter um número de canais de entrada 2 elevado a m. Então, de acordo com essa forma, eu consigo enxergar, de acordo com o meu número de variáveis de seleção, quantas entradas eu tenho. Ou então a gente pode fazer uma relação contrária, né? A gente pode fazer uma relação contrária. A gente tem o número de canais de entrada que a gente quer e a gente tem o número de canais que a gente quer, e a gente consegue calcular qual que é o número de variáveis de seleção m. Então, por exemplo, se eu tiver dois dados de 0 e 1, eu vou ter só um bit de seleção. Então, eu vou ter i0 e 1. Esse daqui é um outro símbolo de MUX, também muito utilizado. Essa forma aqui. E eu tenho um selecionador aqui, o bit selecionador. Então, eu vou ter um bit só. Agora, se eu tiver 8 dados, né? 8 bits aqui, o que acontece? Eu vou ter que ter quantos aqui? 2 elevado a 3, que dá 8. Então, eu vou ter 3 bits de seleção. Então, eu tenho que seguir essa fórmula aí. Então, vamos ver um multiplexador de duas entradas. Bom, o multiplexador de duas entradas, ele é bem simples aí. Eu aplico o nível lógico aplicado na seleção determina a porta END que vai estar habilitada. Então, eu tenho meu circuito aí com duas portas ENDs e uma porta OR recebendo a saída das minhas portas END. Então, a saída Z vai ser o quê? I0, vamos pegar, seria o quê? Vamos pegar essa porta primeiro, saída dessa porta. Seria, aqui é I1, END, S, e a saída dessa seria o quê? I0, END, S barra, porque eu tenho um inversor aqui. Então, minha saída vai ser quem? O I0 vezes S barra mais I1 e S barra. Então, o que acontece quando o meu S vale zero? Quando o meu S vale zero, o que está acontecendo? Esse meu termo aqui ele vai para zero, vai sobrar I0 vezes I1, que vai ser o próprio I0. Então, quer dizer que quando o meu S vale zero, eu estou selecionando quem? O meu I0. Agora, se meu S vale 1, o que vai acontecer? Esse meu termo aqui, ele vai para zero, e 1 vezes 1, e 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. Então, eu estou selecionando minha saída I1. Então, a minha tabela verdade aqui do meu circuito de multiplexador é o quê? Se meu S vale 0, meu Z, minha saída vale 0. Se meu S vale 1, minha saída é I1. E aqui é a minha expressão completa. Certo? Então, é bem simples aí. Nesse caso, percebe que a porta END está aqui para eu bloquear uma das entradas. Então, aqui é uma outra forma de a gente usando o mapa de Carnot, né? Se eu tiver um multiplexador de duas entradas ainda, eu tenho o meu A. O meu A é quem? O meu A é o endereço. Isso, confundi aqui. Meu A é o endereço. Meu I0, o meu I1, eles são os meus dados. O S é a minha saída. Porque aqui está Z e S como seletor. Não, mas aqui é o contrário. O A é o endereço, que é a seletora, né? I0 e 1 são meus dados e o S é a minha saída. Então, se eu tenho lá todas as... Vamos pensar que é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ou seja, estou fazendo todas as possibilidades aqui de entrada e vendo o que tem que dar no S. Bom, se o meu seletor vale 0, então minha saída é o próprio 0. Então eu vou copiar ele aqui. Continua sendo 0, então eu vou copiar. Então até
até essa parte, eu vou copiar meu I0. Então, percebe que está igual. A partir daqui para baixo, eu vou copiar quem? Como está 1, eu vou copiar o meu I1. Então, vai ser 0, 1, 0, 1. Bom, aqui então eu tenho minha saída. Eu consigo montar meu mapa de Carnot com essas informações. Então vai ser o que? 0, 0, 1 e 1. 0, 1, 0, 1. Então, eu consigo ver aí que tem dois pares, que seriam o quê? A e 1, A barra e 2. A barra e 0, quer dizer. Então, pelo mapa de Carnot, eu consigo achar esse meu circuito. Então, um exemplo de aplicação aí seria um seletor de clock para sistemas de contadores ou registradores, né? Eu teria lá, daqui é um exemplo de aplicação. Vamos ver o multiplexador de 4 entradas. Multiplexador de 4 entradas, agora eu tenho tanto S1 quanto S0, porque eu tenho 4 entradas, então eu tenho que ter 2 bits de seleção, 2 bits de endereço. E aqui eu vou ter 4, de 0 até I3. Agora eu vou ter 4 portas ENDs, uma para cada entrada. Cada uma delas vão ter 3 entradas, que vai ser o meu dado e o meu S1 e S0, podendo ser barrado ou não. Então, se você observar que aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter meu I0, vou ter meu S1 barra e o S2 barra. Na saída aqui dessa segunda, vai ser quem? Meu I1, S1 barra S0, aqui é S0, desculpa. S0, normal, sem ser invertido. Na minha terceira, eu vou ter quem? I2, S1 barra, S1 barra não, que vai ser S0 barra e S1, sem ser barra. E aqui embaixo vai ser quem? I3, S1, S2, certo? Bom, aqui acabei mudando a anotação, peço desculpa aí, isso aqui não é muito didático. Aqui no caso vai ser o meu A e aqui vai ser o meu B. Então, vai ser essa minha expressão aí de baixo. Então, se eu tiver 0, 0, o que eu vou acontecer? Eu vou selecionar meu 0. 0, 1 vai ser 1, 1 e 0 vai ser o 2, 1 e 1 vai ser o 3. Reparem que, por convenção, isso em decimal vale 0, isso em decimal vale 1, aqui é 2 e aqui é 3, que é o mesmo valor que eu tenho no índice. Ou seja, para me facilitar ali, para não ter que analisar o circuito sempre. Meu multiplexador de 8 entradas, eu vou ter ali, ó, S1, S2, S0. Eu vou ter, na verdade aqui eu estou utilizando, mostrando para vocês o 74151. Então é um CI, né, um circuito integrado, que ele já tem todas essas funções e ele tem aqui uma função de habilitação. Essa função de habilitação é para habilitar ou não qualquer uma delas. Ou seja, se eu deixar a habilitação como ela é invertida aqui, né, é barra, se eu deixar ela igual a 1, quer dizer que ele vai estar desabilitado. Então, eu não vou ter nada na minha saída. Então, quando o meu barra é 0, as entradas S1, S2 e S3, eles vão selecionar qual dado que eu quero. Se meu barra for igual a 1, ele não vai selecionar nada, a saída vai ser talvez 0. Minha saída vai ser, vamos analisar aqui, né? Eu tenho 1,
inverti, foi para 0, 0. Então vai ser toda 0 aqui, a saída vai ser uma porta NOR. Inverti, foi para 1. Inverti de novo, foi para 0. Isso mesmo, quando eu tenho meu E barra igual a 1, meu Z vale 0. Em relação ao que ele vai selecionar aqui. Se eu tiver meu S0, o que vai acontecer? Vamos analisar algumas portas aqui, não precisamos analisar todas não. Meu I0 vai ser o que? Meu S0 barra, meu é sempre deixa eu dar uma olhada aqui, é sempre o meu segundo fio, né? Então vai ser confundi, aqui meu I0 vai ser meu S0 barra, S1 barra e meu S2 barra. Então S1, S2, todos esses barrados. Então se eu pegasse no do lado, eu ia ter quem? Meu I1 vai ser meu S0, S0, S1 e S2. Vamos ver quais tem barra. Esse daqui ele não é barrado, esse é barrado e esse é barrado. Então vou ter barra nesses dois aqui. E assim por diante. Então se eu for escolher 0, todos os meus pinos aqui forem 0, o que vai acontecer? Vai ser 0, 0, 0. Invertir eles, vai ser 1 e 1 e 1. Eu vou estar selecionando o meu I0. Se eu colocar 0, 0, 0, 1, então vai ser 0, 0, 1. Vai inverter, vai ficar 1 e 1. E 1 aqui, então eu vou selecionar o meu I1. Então percebe que, de acordo com o número que eu tenho aqui, se eu tiver um endereço 4, eu vou pegar meu I4. Se isso em binário for 7, eu vou pegar meu I7. Então isso é um padrão aí que ajuda a gente. Então aí tá mostrado o multiplexador, o chip, né, o CI74151. Vou ter os pinos lá de dados, os pinos de seleção e um pino de enable de habilitação. Vou ter tanto minha saída normal quanto minha saída barrada. A gente pode fazer uma associação de multiplexadores. Por quê? Às vezes eu quero ampliar meu canal de entradas. Às vezes eu tenho chip com 8 entradas e uma saída. Mas se eu quiser um MUX de 16 canais, aqui está 16, a partir de um MUX de 4. Quantos MUX de 4 canais eu vou precisar e como que eu vou interligar? Como que eu faço aqui? Só para a gente relembrar, né? Aqui a tabela de um MUX de 4, eu tenho lá 0, 0, vou pegar meu I0. 0, 1, vou pegar meu I1. E 1 e 0 vai ser meu 2. 1 e 1 vai ser meu I3. Então, a partir daqui, eu vejo o quê? Que eu consigo montar meu multiplexador. Eu vou ter que precisar ao todo não, vamos por partes. Eu vou ter aqui, ó, 4 multiplexadores. Eu não tenho 16 canais que eu quero multiplexar. Então eu vou ter do E0 até o E3 no primeiro MUX. E4 até E7 no segundo. E0 até E1 no meu terceiro MUX. No meu E12 até o meu E15 vou ter o quarto MUX. Só que observem que eu vou ter quantas saídas? Eu vou ter ao todo 4 saídas, que eu vou ter 4 MUX. Então, eu vou precisar de mais um MUX aqui no final para multiplexar todas essas minhas saídas. Certo? Então, eu vou ter que pegar mais um aqui, pegar a saída de cada um dos MUX e entrar em um outro MUX de 4. E o que eu faço aqui com as seleções? As seleções C e D, né?
eu vou ter o quê? Agora eu não quero um MUX de 16, então se eu quero um MUX de 16, eu vou ter que ter 4 bits de seleção. Então eu vou ter A, B e C, D. Só como é que eu faço? Os bits menos significativos, os LSBs, que é o C e D, eles vão estar ligados aqui nas portas dos primeiros MUX, dessa primeira cascata aqui de MUX. Então eles vão estar ligados lá. E no meu segundo MUX, eu vou colocar meus pinos de seleção, que seria os bits mais significativos dos pinos de seleção. O que vai acontecer? Se eu colocar 0, 1, 0, 1, eu estou selecionando o I1. Então eu estou pegando quem? Estou pegando o E1, estou pegando o E5, estou pegando o E9 e aqui estou pegando o E13. Então aqui eu peguei quem? Foi o 0, 1, certo? Agora se eu quiser pegar o E5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o 0, 1 também, não tem? 0, 1. Então, qual que vai ser o resultado disso? Vai ser 0, 1, 0, 1. Então, o que eu vou pegar quem? Meu é 5. Certo? Lembrando que o A e B são os mais significativos, que são esse, que é A, B, C e D. Então, eu vou pegar o E5. Se eu quisesse pegar o E9, o que eu ia fazer? Eu teria que colocar aqui 1 e 0. Então, ficaria 1, 0, 0, 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9, então eu vou pegar meu E9. Então, é assim que eu faço uma associação de multiplexadores para aumentar o meu número de canais que eu tenho. Se eu quiser construir um MUX de 8 a partir de um de 4, eu vou precisar, então, de 2 na primeira etapa e 1 na segunda etapa. Por quê? Porque agora eu vou ter os meus 4 primeiros no meu primeiro, os 4 últimos no meu segundo MUX. Só que agora, quando eu estou falando de 8 canais, eu estou falando com 2 elevado a 3 números, né? Número de canais. Então, eu tenho 3 bits de seleção. Então, meu S0 e meu S1, eles vão estar ligados na minha primeira cadeia aqui de multiplexadores. A saída deles, agora eu vou pegar um outro multiplexador, como tem que ser de 4, o ideal era que fosse de 2 aqui, mas como eu só tenho MUX de 4, não só tenho, eu tenho MUX de 2, só que aqui no caso eu quero construir a partir de MUX de 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o primeiro fio no primeiro endereço, o segundo fio no último endereço. E meu pino de endereço, que é o S0, vai estar ligado a quem? Vai estar ligado a tanto o meu A quanto o meu B. Então, eu faria o seguinte, o que aconteceria? Quando o meu S fosse igual a 1, ficaria 1 e 1, eu ia pegar esse meu endereço. Se eu fosse o meu S2 fosse 0, ia ficar 0, 0, eu ia pegar esse meu endereço daqui de cima. Então eu não tenho nem a possibilidade de pegar esses endereços do meio. Então eu ligo tanto o A quanto o meu B ao meu bit de seleção. Por que eu não coloco aqui talvez o A igual ao S e o B igual a 0? Que aí eu poderia ligar esse meu fio aqui em cima. Mas é só para eu manter a relação de índices. Quando eu coloco ele aqui, eu coloco meu índice corretamente no que está aqui. Porque se eu tivesse 0, 0, 1, quer dizer que eu teria que pegar o meu E4. Então, para ele fazer certo, ele tem que estar no meu último aqui para sair meu E4, certo? Eu posso fazer dessa forma também, né? Uma terceira forma de fazer a associação é usando o 74151. Tenho meus pinos de dados, meus pinos de dados aqui, meus pinos de seleção e vou usar
o pino de habilitação sendo no primeiro aqui normal e no segundo ele vai ser barrado. O que vai acontecer? Quando eu tenho o meu bit mais significativo de seleção igual a zero, ele vai habilitar o meu de cima. Se eu usar ele igual a 1, eu vou habilitar o de baixo e vou desabilitar o de cima. Então a saída desse cara vai ser, se eu quiser, se esse daqui for 1, 0, eu vai ser um desses aqui. Agora se for 1, vai ser um desses. Então eu consigo usar aí, usar o pino de enable para fazer essa associação no caso do 16. Então, isso aqui é só uma forma de eu fazer associação diferente da do outro, que aqui eu só uso 2 MUX para usar um de 16, transformar um de 16. Né? Aplicações que eu tenho são numerosas aí, uma delas é conversão de paralelo para série, sequenciamento de operações, geração de funções lógicas. Então, tenho várias aí aplicações em sistemas digitais. Algum exemplo aí que seria o conversor paralelo série. Então, eu tenho lá um registrador de armazenamento em paralelo. Estou passando ele para o meu multiplexador. Se eu quero que cada hora saia um bit, o que vai acontecer? Vou habilitar ele e vou colocar um contador lá embaixo no meu pino de seleção. O que vai acontecer? Ele vai sair, meu contador ele vai ter um contador crescente de módulo 8, então ele vai contar de 0 até 7. Então, no primeiro pulso eu vou pegar o 0, no segundo 1, no terceiro o 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante, o que está aqui. Então, eu vou transformar uma informação que eu tinha em série ou em paralelo para série. Então, essa daí é uma das formas que eu tenho para fazer. Então, estou usando o multiplexador junto com um registrador de armazenamento paralelo e um contador aqui embaixo de módulo 8. Um outro exemplo seria o sequenciamento aí de operações. Eu tenho aqui em cima um contador e eu tenho aqui um processo físico, um decodificador de 3 para 8 linhas e um multiplexador. Então, eu tenho um multiplexador aí de 8 entradas como parte do sequenciador de controle de 7 passos, no qual cada passo atua em uma parte do processo físico controlado. Então, eu vou ter lá, aqui, as entradas, na verdade seriam meus sensores, né? Tenho meus sensores ligados no meu multiplexador e vou ter a minha saída aqui para eu atuar em cada um dos meus elementos do meu processo físico. Então, por exemplo, eu poderia ter um processo em que eu misturasse dois ingredientes líquidos e então cozinhasse a mistura. Enfim, é só um exemplo aí de utilização do MUX, né? Isso daí é uma utilização um pouco mais complexa. Se a gente pensar, isso daí é muito bom para o pessoal de controle e automação. Então eu tenho lá 00 seria parado, 001 abrir válvula A1 e atuar S1. Tem vários estados que eu não vou ficar falando aqui porque acho que não convém aqui, certo? Só que eu poderia colocar várias operações aí. Ou então eu poderia ter um gerador de funções lógicas. Eles podem implementar funções lógicas diretamente da tabela verdade sem simplificação. Então,
eu teria lá minhas variáveis A, B e C, que são conectadas a S0, S1 e S2, e de modo que os níveis de saída e de entrada determinam o dado que vai aparecer na saída. Então, eu tenho lá, eu tenho meu A, B e C, eu tenho lá de 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero que a minha saída seja essa daqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu quero que então eu vou fazer minha tabela verdade de modo que minha função lógica bata com isso. Então, eu consigo fazer funções lógicas através dos meus multiplexadores. Isso eu até trabalho com FPGA, que lá tem as tabelas lookup tables, as LUTs, que nada mais é do que multiplexadores lá dentro que ele vai fazer isso. Então eu economizo que às vezes hardware para programar isso. Então eu vou colocar lá, eu tenho que colocar, eu sei que no meu i0, no meu i3, i4, i5 e i6, eles têm que ser 0. E eu sei que o meu i1 e i2 eles têm que ser 1 e o meu i7 também tem que ser 1 para eu poder gerar essa minha função lógica que eu tenho aqui embaixo. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou usando minhas entradas de dados com valores fixos de VCC, ou seja, de 1 ou 0, e as minhas variáveis de entrada elas estão indo nos selecionadores. Então, eu estou usando uma ideia inversa, que a ideia antes era o que? Eu usava o A, B e C aqui na entrada de dados. Agora não. Eu estou usando o meu multiplexador de outra forma para gerar minha função lógica. Agora a gente vai falar sobre demultiplexadores. O que é um demultiplexador ou demux? Ele vai fazer a operação inversa aí do que eu tinha. Eu tenho uma entrada e vou distribuir ela em várias saídas. Então é só o inverso. Se eu tenho um multiplexador, eu tenho que ter um demux, certo? Então, eu vou ter uma entrada de dados, ela vai ficar chaveando aí cada hora para uma das saídas. Para horas para o O0, O1, O elevado a menos 1, de acordo com a minha entrada de seleção. Aqui tem uma gifzinha que vai mostrando isso daí. Eu tenho aí demultiplicador, vamos ver um demultiplexador de 4 entradas. Eu tenho um A e B que seriam as meus seletores. Tenho S0, S1, S2, S3, que seriam minhas saídas. Agora eu tenho 4 saídas, eu tenho uma entrada só, né? Então, minha entrada é I0, então vai ser, quando eu seleciono 00, eu vou colocar ele, ligar a minha entrada na minha saída S0. 01, vou ligar na saída S1. 1 e 0, vou ligar na minha saída S2. 1 e 1, vou colocar na minha saída I0. Então eu consigo achar a expressão para cada saída delas. Então meu S0 vai ser quem? Meu A barra, B barra e 0. Meu S1, quem que vai ser? Daqui eu estou pegando, só nesses casos eu consegui ver isso. Meu S1 vai ser quem? Vai ser meu A barra, B e 0. E aqui vai ser quem? A, B barra e 0. E aqui vai ser A, B e 0. Então eu consigo montar em meu circuito com as portas lógicas para fazer o meu demultiplexador. Demultiplexador de 8 entradas, agora eu vou ter quantas entradas de seleção? Vou ter 3 bits de seleção, porque 2 elevado a 3 vai dar 8. Agora eu vou ter lá, eu vou olhar os meus pinos de seleção e as minhas saídas.
Quando eu tenho 000, eu vou ligar a minha entrada no meu índice O0. Se for 001, vou ligar no meu 0. Reparem que todos os valores anteriores em volta vão ser 0. E meu I é a entrada de dados. Então, daqui eu vejo que o quê? Que o meu O0 vai ser quem? I vezes S2 barra S1 barra S0 barra. Então, tá aqui, ó. Tá aqui em cima, que eu acabei de falar. O meu I1 vai ser quem? S2 barra S1 barra S0. Tá aqui. O meu O2 vai ser quem? S2 barra S1 S0 barra. Então eu vou montando cada um deles e consigo montar esse meu circuito aí. Então vou ter minha entrada de dados, cada hora vai para um deles, certo? Aí detalhe, quando eu não estou selecionado o valor delas, quanto que vale? A saída vale 0. Como que eu faço a associação de demultiplexadores? Se eu quiser construir um demux de 16 canais a partir de um demux de 4. Eu tenho lá meu demux. Agora eu vou fazer o contrário do que eu tinha no meu multiplexador. No meu multiplexador eu tinha 4 entradas, 4 mux na entrada e 1 na saída. Aqui eu vou ter 1 na entrada, 4 na saída. Na primeira, vamos falar assim, na primeira etapa, na segunda etapa. Então é só pegar o inverso, é como se fosse um espelho mesmo. Eu espelhar ali. Agora o que vai ser entrada vai ser saída. Reparem que aqui, ó, meus bits de seleção continuam, meu A e B sendo aqui nos primeiros, e os meus C e D, que são os menos significativos, vão estar aqui na segunda etapa. É um espelho mesmo. Se vocês olharem o circuito lá anterior, é a mesma coisa. Mesma coisa. Um exemplo aí de utilização de MUX e DMUX seria o que? Na transmissão e recepção de dados. Às vezes eu tenho lá 3, sei lá, aqui tem quantas? N, né? Mas eu tenho 8 fontes de dados. Lá no meu outro lado, lá no meu... Vamos pensar no roteador, né? Não é algo simples assim, mas eu tenho um roteador, eu tenho 3 equipamentos enviando os dados para ele. 4, vamos falar 4. Eu tenho 4 equipamentos ligados ao meu roteador. O que vai acontecer? Eu quero que envie lá para o outro lado, na antena, eu quero que eles comuniquem lá com um outro roteador que tem lá do meu outro lado, aí eu vou ter o receptor para cada um deles. Ou seja, vamos pensar assim, eu tenho o mesmo canal de comunicação, a mesma antena que está transmitindo esses dados, só que eu tenho um celular que está comunicando com outro celular do outro lado. Eu tenho um equipamento de TV, não uma TV, mas um aparelhinho um conversor digital conectado lá na TV do outro lado. Eu tenho outro equipamento que seria meu computador comunicando com outro computador do outro lado. Só que eles estão compartilhando o mesmo canal, que seria uma antena só. Então, para todos eles poderem comunicar, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro comunicar com o celular, depois o aparelho conversor e depois eu vou comunicar com o meu computador. Então, eles têm que estar o quê? Sincronizados esses dois. Porque ao mesmo tempo que esse daqui enviou o primeiro dado, ele tem que coletar o primeiro para conversar com o celular. Quando eu mudei aqui para o meu segundo, ele também tem que mudar para o segundo. Quando eu mudei para o meu terceiro, também tem que mudar para o terceiro. Então, daqui é um exemplo de comunicação, de transmissão e recepção usando MUX e DMUX.